Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela reine sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos aqui para mais uma tarde da leitura da palavra do Senhor. Hoje, dia 21, hoje é quinta-feira, né? Amanhã já é sexta-feira, né? E a semana acabando, o mês indo embora, e nós aqui dando continuidade, prosseguimento à leitura da palavra do Senhor, nosso Deus. Aceite a paz do Senhor, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Vamos agora, hoje, dar leitura ao livro de Jeremias 51, e hoje nós estaremos lendo um total de 64 versículos desta palavra maravilhosa. Então, é um capítulo bastante grande e nós vamos já dar este início. Amém? Então vamos lá. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, Profeta Jeremias 51 e verso 1, que diz assim: Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Verso 2. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Verso 3. O flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco e contra o que presume da sua couraça, e não perdoeis aos seus jovens. Destrui a todo o seu exército. Verso 4. E mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados pelas ruas. Verso 5. Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Verso 6. Fugi do meio da Babilônia, e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Verso 7. A Babilônia era um campo de ouro na mão do Senhor, o qual, ou melhor, vamos lá, versículo 7, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Verso 8. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Geme sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Verso 9. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se levantou
até as mais altas nuvens. Verso 10. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contendemos. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Verso 11. Alimpai as flechas e preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Verso 12. Arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia. Reforçai a guarda, colai sentinelas e preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Verso 13. Ó tu, que habitas sobre muitas águas, rica de tesouro, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Verso 14. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Verso 15. Ele fez a terra com seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus como o seu entendimento. Estendeu os céus com o seu entendimento. Verso 16. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de água há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Verso 17. Emprudeceu-se todo homem e não tem ciência. Envergonhou-se todo ourive de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Verso 18. Vaidades são e obras de enganos. No tempo em que eu as visitar, perecerão. Verso 19. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Versículo 20. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. Verso 21. Verso 21. Diz assim: e contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavalheiro,
e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele. Verso 22. E contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o jovem e a virgem. Verso 23. E contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitães e os magistrados. Verso 24. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, à vossa vista, diz o Senhor. Verso 25. Diz o Senhor: eis-me aqui, contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra, e estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. Verso 26. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornará numa assolação perpétua, diz o Senhor. Verso 27. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela, e convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado. Verso 28. Santificai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Verso 29. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação sem habitantes. Verso 30. Os valentes de Babilônia cessarão de pelejar, ficarão nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornarão-se como mulheres, incendiarão as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Verso 31. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados. Verso 32. E os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados, e os homens de guerra ficarão assombrados. Verso 33.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco, e um tempo da cega lhe virá. Verso 34. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como dragão me tragou. Encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. Verso 35. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre a Babilônia. Diga a moradora de Sião: e o meu sangue caía sobre os moradores da Caldeia. Diga, Jerusalém. Verso 36. Pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a sua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Verso 37. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobio, sem um só habitante. Verso 38. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Verso 39. Estando eles excitados, lhe darei a sua bebida e os embriagarei, para que ande saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Verso 40. Faloei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiro com os bodes. Verso 41. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. Verso 42. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Verso 43. Tornarão-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. Verso 44. E visitarei Abel na Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Verso 45. Sai do meio dela, ó povo meu, livre e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Verso 46. E não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador.
verso 47. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus transpassados cairão no meio dela. Verso 48. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Verso 49. Como Babilônia fez cair os transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão os transpassados de toda a terra. Verso 50. Vós que escapastes da espada, ide vós, não pareis de longe, lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém ao vosso coração. Verso 51. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos o opróbrio. Vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Verso 52. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o transpassado em toda a sua terra. Verso 53. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. Verso 54, que diz assim: o som de um clamor se ouve da Babilônia, e de grande destruição da terra dos caldeus. Vamos virar a página aqui, verso 55. Porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas, ouvir-se-á o ruído da sua voz. Verso 56. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Verso 57. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o Rei cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Verso 58. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo em
cansar-se-ão, serão para o fogo e cansar-se-ão. Verso 59. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Maséias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia no ano 4º do seu reinado. Seraías era um príncipe pacífico. Verso 60. E escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. Versículo 61. E disse Jeremias a Seraías: Em tu chegando a Babilônia, verás a lerás todas as palavras, verás e lerás todas estas palavras. Verso 62. E dirás: Senhor, tu falastes a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar até não ficar nele morador algum, desde homem até ao animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. Verso 63. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançará no meio do Eufrates. Verso 64 e final. E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de fazer sobre ela. Eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Deu para você compreender um pouquinho? A gente nota que a Babilônia, né, eles levaram o povo de Israel para o cativo. Só que o povo de Israel, eles tinham um tempo determinado para poder sair da Babilônia. Mas o que aconteceu? Os babilônicos, achando, né, que como os judeus estavam ali, como o povo de Israel, o povo de Judá, de Jerusalém, estavam ali em cativeiro, e a coisa estava fluindo bem, né, para o lado de quem não é escravo, né, do poderio deles, os magistrados deles, né, do rei, aquele povo de Deus trabalhando para eles, eles falaram: olha, não vamos deixar esse povo sair daqui não. Segurou aquele povo além do tempo que era determinado por Deus. Mas aí você para compreender um pouquinho. Babilônia não tinha inimigo às alturas, né? Os inimigos da Babilônia nunca se diziam inimigos, né? Nunca se declaravam, se levantava contra a Babilônia, porque eram nações fracas. Nações que não adiantaria eles se levantarem para pelejar contra a Babilônia, contra Nabucodonosor, porque a Babilônia era uma nação ali fortalecida, uma nação que tinha uma fortaleza muito grande e tinha milhares de homens valentes para poder exatamente pelejar pela guerra, pelejar em prol de Nabucodonosor e em prol da Babilônia. Mas você vai ver que a palavra que veio a Jeremias vai dizer para que aquele povo, o povo de Israel, o povo de Judá, para que eles não abandonassem
o seu Deus, não abandone. E chega um momento que o Senhor fala para o povo de Judá, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, para sair do meio, saia desse meio. Esse povo que estava servindo ali de escravo, estava ali no cativo, ali estava no cativeiro ali, era aquele mesmo povo que tentou, viver a sua vida da sua forma lá em Judá, lá em Jerusalém, mas o Senhor também chegou para destruir Judá e Jerusalém por causa do seu povo. E o Senhor, ele determinou da seguinte forma a Jeremias: fala para esse meu povo sair daqui de Judá, de Jerusalém, porque a espada, a fome vai acontecer nesse lugar, vai ser destruída essa cidade. Enquanto falsos pastores, falsos profetas, eles diziam, não pode ficar tranquilo aqui porque não vai cair espada, não vai ter fome, nós vamos viver numa vida abundante. E o que Jeremias está falando é mentira, é errado. E aquele povo não deram crédito, a maioria daquele povo não deram crédito à voz do profeta Jeremias. E acabaram ficando. Mas aqueles que ouviram Jeremias falar, olha, saiam, vamos sair todo mundo. Vamos sair todo mundo daqui. Esses, o texto vai dizer para nós que agora vai voltar para Judá, vai voltar para Jerusalém. E o interessante é que é com uma ajuda, não de Nabucodonosor, não dos homens valentes da Babilônia, porque como o texto vai dizer aqui, que aqueles homens que eram valentes ali da Babilônia, eles já estavam como mulheres. No capítulo anterior, o texto falou para nós que eles estavam como mulheres no momento de parto, sentindo dores de parto. Aqueles homens valentes já tinham se enfraquecido. E a palavra do Senhor vai dizer que aí começa o corre-corre, Correio e batendo de frente com correio, mensageiro batendo de frente com mensageiros, para poder chegar até o rei e falar, olha, foi ocupada a Babilônia. Em outras palavras, seu império acabou. O texto coloca para nós que aquele povo corria de um lado para outro, mas não era simplesmente um soldado, mas já era algo determinado por Deus para acontecer contra a Babilônia. E o interessante é que o texto vai dizer assim, da mesma forma que os arcos se voltaram para as nações, que agora os arcos das nações se voltem também contra a Babilônia. E para nós encerrarmos, o texto ele vai dizer que a Babilônia caiu. E se caiu a Babilônia, a destruição chegou sobre a Babilônia. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele tem o seu tempo determinado para cada um de nós. O Senhor, Ele tem a minha vida, a sua vida, na mão dele. Por mais que Nabucodonosor confiava tanto nos seus homens valentes, mas o dia do império acabou. O povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, que achavam que ia viver ali, naquela escravidão ali, sendo cativo da Babilônia, chega o grande momento da libertação daquele povo. E a gente vai, amanhã, sexta-feira, dar continuidade ao capítulo 52 e finalizando, a leitura desta palavra, a leitura deste livro,
E aí, segunda-feira, nós vamos partir para as lamentações de Jeremias. Amém? Vamos falar com o Senhor nosso Deus? Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, pedindo, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor deste lar, em favor desta família, em favor da vida desta pessoa, Pai. Coloca Tuas mãos poderosas, nos guarda, nos livra de todo mal. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para com a Tua palavra. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe. Foi aí mais esta live abençoada, que é obtermos conhecimento da palavra do Senhor nosso Pai. Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos. Hoje deu para cansar a voz, hein? 36 minutos aqui, hoje deu para ficar com a garganta seca. Mas Deus abençoe a todos. Até amanhã, permitindo o Senhor nosso Deus. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.